Ou o que acontece quando a fama na infância se torna uma maldição em vez de uma bênção. Esses 18 ex-astros mirins descobriram que crescer sob os holofotes pode levar a consequências devastadoras. De overdoses trágicas a desaparecimentos completos da vida pública, suas histórias revelam o lado sombrio da fama precoce que Hollywood tentou desesperadamente esconder. Bob Driscoll, o garoto de ouro da Disney, tornou-se a tragédia esquecida de Hollywood. Bob Driscoll foi a voz de Peter Pan e o primeiro astro mirim contratado pelo estúdio, ganhando um prêmio juvenil da Academia com apenas 12 anos de idade. Seu rosto angelical apareceu em clássicos como Canção do Sul e A Ilha do Tesouro, tornando-o uma das crianças mais reconhecíveis da América durante os anos 1940. Mas quando a puberdade chegou, a Disney o descartou como notícia velha. O próprio Walt Disney, segundo relatos, se cansou da mudança na aparência de Bob e rescindiu seu contrato sem aviso. A rejeição destruiu a confiança do adolescente e o levou a um caminho destrutivo de rebeldia. No final da adolescência, Bob recorreu a substâncias pesadas como uma forma de lidar com sua queda repentina. Sua descida foi rápida e brutal. Múltiplas prisões por posse e pequenos crimes se seguiram, junto com o afastamento de sua família. Bob foi para Nova York, onde viveu como uma alma esquecida em prédios abandonados. Em 1968, crianças brincando em um cortiço no East Village descobriram um corpo sem identificação. O homem foi enterrado em uma sepultura sem marca em Hart Island, o cemitério de indigentes de Nova York. Quase 2 anos depois, registros de impressões digitais revelaram a verdade chocante. O corpo não identificado era Bob Driscoll, morto aos 31 anos de insuficiência cardíaca. O menino que uma vez voou como Peter Pan morreu sozinho e esquecido, sua identidade desconhecida mesmo na morte. A Disney nunca reconheceu publicamente seu destino trágico durante sua vida, tratando seu ex-astro como se ele nunca tivesse existido. Jackie Coogan. O primeiro superastro infantil da América aprendeu a lição mais difícil sobre confiança e traição familiar. Jackie Coogan alcançou a fama aos 7 anos depois que Charlie Chaplin o escalou em O Garoto, tornando-o um dos rostos mais reconhecíveis do mundo. Seus olhos expressivos e o timing cômico natural lhe renderam milhões de dólares quando era adolescente, equivalente a mais de 60 milhões hoje. Jackie confiava que sua fortuna estava sendo cuidadosamente guardada para o seu futuro. Sua mãe e seu padrasto gerenciavam suas finanças enquanto ele continuava trabalhando em horários exaustivos que hoje seriam considerados abuso infantil. Ele viajou pelo mundo, conheceu presidentes e se tornou uma sensação global antes que a maioria das crianças aprendesse a ler corretamente. A verdade devastadora veio quando Jackie atingiu a idade adulta e pediu acesso aos seus ganhos. Sua mãe recusou friamente, dizendo-lhe que nunca haviam sido feitas promessas de dar-lhe qualquer coisa. Ela e seu padrasto haviam gasto praticamente tudo em mansões, carros de luxo e estilos de vida extravagantes enquanto Jack trabalhava como um pequeno adulto. A batalha legal que se seguiu tornou-se notícia de primeira página em todo o país. Embora Jack eventualmente tenha aceitado uma fração do que havia ganho, seu caso levou à histórica Lei Coogan em 1939, que exige que uma parte dos ganhos de atores mirins seja reservada em contas fiduciárias protegidas. Sua traição financeira ajudou futuras gerações de jovens artistas, mas o próprio Jack nunca se recuperou totalmente da devastação emocional causada pela ganância de sua família. Judy Garland, a garota que seguiu a estrada de tijolos amarelos, estava presa em um pesadelo de controle do estúdio e dependência de medicamentos. Judy Garland tornou-se imortal como Dorothy em O Mágico de Oz, com apenas 16 anos, mas sua jornada por Hollywood foi muito mais traiçoeira do que qualquer caminho pela Terra de Oz. Os executivos da MGM consideraram-na muito simples e acima do peso, iniciando uma campanha de humilhação corporal que a assombraria por toda a vida. A solução do estúdio foi quimicamente horrível. Deram a Judy anfetaminas para mantê-la magra e enérgica durante os longos dias de filmagem e depois sedativos para fazê-la dormir à noite. Este ciclo mortal começou quando ela ainda era criança e continuou por décadas, criando uma dependência que eventualmente tiraria sua vida. Os chefes do estúdio a tratavam como uma máquina lucrativa em vez de um ser humano. A vida pessoal de Judy tornou-se tão caótica quanto a profissional. 5 casamentos, batalhas pela custódia, ruína financeira e múltiplas tentativas de colapso marcaram seus anos adultos. A pressão de manter sua imagem saudável enquanto lutava contra demônios internos provou ser impossível de sustentar. As flutuações de peso dela tornaram-se material para tabloides e seu comportamento errático no set a tornou cada vez mais difícil de segurar. Em 1969, com apenas 47 anos, Judy foi encontrada morta no banheiro de sua casa em Londres por uma overdose acidental de barbitúricos. A garota que uma vez cantou sobre Somewhere Over the Rainbow estava buscando paz durante toda a sua
Vida adulta. A morte dela gerou conversas sobre a exploração de artistas infantis e o abuso de medicamentos que era desenfreado na era de ouro de Hollywood. Margaret O'Brien, a queridinha de Hollywood, escolheu a dignidade em vez do desespero quando sua carreira declinou. Margaret O'Brien conquistou corações com sua profundidade emocional em Meet Me in St. Louis, ganhando um prêmio juvenil da Academia por sua habilidade de chorar sob comando. Suas performances ao lado de Judy Garland mostraram uma maturidade que era tanto impressionante quanto ligeiramente perturbadora para uma artista tão jovem. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, o declínio de Margaret não foi marcado por escândalos ou autodestruição. Em vez disso, ela enfrentou o problema mais comum, mas igualmente desafiador de simplesmente envelhecer e perder seu apelo. Ao entrar na adolescência, os papéis que a tornaram famosa já não eram apropriados, e Hollywood teve dificuldade em vê-la como algo além da criança precoce que haviam promovido. Margaret tomou a sábia decisão de se afastar dos holofotes em vez de lutar uma batalha perdida por relevância. Ela se concentrou na educação e na vida familiar, fazendo apenas aparições ocasionais na televisão e em eventos públicos. Esta saída graciosa de Hollywood permitiu-lhe evitar os destinos trágicos que acometeram tantos de seus colegas que não conseguiram aceitar a perda de sua fama. Hoje, Margaret O'Brien continua sendo uma das raras histórias de sucesso entre ex-estrelas mirins. Aos 87 anos, ela vive tranquilamente na Califórnia, aparecendo ocasionalmente em festivais de filmes clássicos, onde os fãs ficam encantados ao descobrir que ela manteve o mesmo espírito gentil que a tornou amada décadas atrás. Sua história prova que, às vezes, a decisão mais inteligente na carreira é saber quando se afastar dos holofotes enquanto sua dignidade permanece intacta. Freddie Bartholomew, o refinado cavalheiro inglês da MGM, tornou-se uma vítima da ganância familiar e das mudanças nos gostos do público. As performances sofisticadas de Freddie Bartholomew em David Copperfield e Little Lord Fauntleroy fizeram dele a resposta de Hollywood à elegância britânica durante a década de 1930. Seus modos refinados e sua gama emocional o diferenciavam das típicas estrelas infantis americanas, garantindo-lhe destaque ao lado de Spencer Tracy e outros grandes nomes. Por trás de seu sucesso, escondia-se um drama familiar devastador que consumiria sua fortuna e desviaria sua carreira. Os pais biológicos de Freddie, que anteriormente tinham mostrado pouco interesse em sua vida, de repente apareceram quando seus ganhos começaram a fazer manchetes. Eles iniciaram uma amarga batalha pela custódia contra sua tia, que o havia criado e levado para a América. As taxas legais dessa prolongada guerra familiar drenaram grande parte da riqueza de Freddie e criaram uma publicidade negativa que os estúdios queriam evitar. A MGM ficou frustrada com o drama constante em torno de sua jovem estrela e começou a oferecer-lhe menos oportunidades. O caso judicial tornou-se um circo midiático que ofuscou suas performances reais e o transformou em um passivo em vez de um ativo. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou, Freddie alistou-se na Força Aérea, encerrando efetivamente sua carreira de ator ainda adolescente. Após a guerra, ele se reinventou com sucesso na publicidade televisiva, eventualmente tornando-se executivo em uma grande agência. Ele raramente discutia sua carreira cinematográfica nos anos posteriores, preferindo ser lembrado por suas conquistas empresariais em vez de sua fama infantil. Freddie morreu em 1992, tendo encontrado paz em uma vida distante da exploração de Hollywood. Carl Alfalfa Schweitzer, o personagem mais memorável de Os Batutinhas, teve um fim violento que chocou a América. O topete distintivo de Carl Schweitzer e seu canto desafinado fizeram de Alfalfa um dos personagens mais amados da série Our Gang durante a década de 1930. Seus interesses românticos por Darla e a rivalidade cômica com Spanky criaram alguns dos momentos mais icônicos do cinema americano inicial. Quando a série terminou e seu elenco envelheceu fora de seus papéis, Carl lutou mais do que a maioria para encontrar seu lugar no mundo adulto. Ao contrário de seus colegas de elenco que conseguiram fazer a transição para outras carreiras, ele permaneceu estigmatizado como o garoto bobo com o cabelo engraçado. Suas tentativas em papéis de atuação sérios foram recebidas com risos de plateias que não conseguiam ver além de sua persona infantil. Pressões financeiras aumentaram, enquanto Carl assumia vários trabalhos esporádicos, incluindo barman, guia de caça e criador de cães. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático e ele enfrentou vários problemas legais, incluindo prisões por cortar árvores em uma floresta nacional. Amigos notaram que ele parecia amargurado por não conseguir escapar da sombra de sua fama infantil. O trágico fim veio em janeiro de 1959, durante uma disputa por uma dívida de $50 relacionada a um negócio de cães de caça.
Cal confrontou um homem chamado Moses Bud Stilts em sua casa, e a discussão escalou para a violência. Quando Cal supostamente puxou uma faca, Stilts atirou nele, o que foi considerado legítima defesa. Com apenas 31 anos, o garoto que fez milhões rirem morreu em uma briga insignificante por trocados, simbolizando o quanto ele havia caído desde seus dias como o pequeno favorito da América. Pequena traquina. Shirley Temple, a querida de Covinhas da América, engenhou uma das transições de carreira mais bem-sucedidas da história depois que Hollywood a descartou. Os cachos saltitantes e o sorriso contagiante de Shirley Temple elevaram o ânimo da nação durante a Grande Depressão, tornando-a a criança mais famosa do mundo aos 7 anos de idade. Seus filmes geraram milhões em receita, e seu império de mercadorias incluía de tudo, desde bonecas até lancheiras. Mas nem mesmo Shirley Temple conseguiu vencer a cruel matemática de crescer. Ao entrar na adolescência, seu apelo de bilheteria despencou, e a 20th Century Fox rescindiu seu contrato quando ela completou 12 anos. A indústria que havia lucrado enormemente com sua fofura infantil, de repente não tinha mais utilidade para a adolescente em crescimento que ela estava se tornando. Em vez de se agarrar desesperadamente à fama em declínio como muitos ex-astros mirins, Shirley optou por uma reinvenção radical. Após uma breve e mal-sucedida tentativa de retorno aos 20 anos, ela abandonou completamente o entretenimento e entrou no mundo da política e diplomacia. Essa mudança ousada de carreira exigiu que ela desenvolvesse habilidades totalmente novas e deixasse de lado sua imagem pública cuidadosamente construída. Shirley Temple Black, como ficou conhecida após o casamento, serviu como embaixadora dos Estados Unidos em Gana e, mais tarde, na Tchecoslováquia durante a Guerra Fria. Sua carreira diplomática provou que sua inteligência e determinação iam muito além das danças de sapateado e dos sorrisos cativantes. Ela se tornou uma figura respeitada nas relações internacionais, provando que ex-estrelas mirins poderiam encontrar segundas carreiras significativas longe dos holofotes de Hollywood. Quando ela morreu em 2014, aos 85 anos, foi lembrada tanto por seu serviço público quanto por sua fama na infância. Diana Durbin. A sensação musical da Universal fez o desaparecimento mais dramático da história de Hollywood por escolha própria. A voz soprano operática de Diana Durbin e sua imagem saudável fizeram dela uma das estrelas mais lucrativas do final dos anos 1930 e início dos anos 1940. Seus filmes supostamente salvaram a Universal Studios da falência, e aos 21 anos, ela era a segunda mulher mais bem paga da América. No auge absoluto de sua carreira, Diana chocou a indústria ao anunciar sua aposentadoria com apenas 27 anos. Ela abandonou um contrato lucrativo e milhões de fãs adoradores, citando sua incapacidade de lidar com a natureza artificial da vida em Hollywood. As exigências de perfeição do sistema de estúdios e a perda de seu eu autêntico tornaram-se insuportáveis. Após completar seu último filme em 1949, Diana mudou-se para uma pequena vila nos arredores de Paris e casou-se com o produtor francês Charles David. Nos 64 anos seguintes de sua vida, ela recusou quase todos os pedidos de entrevista e rejeitou todas as ofertas para voltar a atuar. Seu afastamento da vida pública foi tão completo que gerações mais jovens cresceram sem nunca conhecer seu nome, apesar de ela ter sido uma das mulheres mais famosas do mundo. As raras declarações públicas de Diana revelaram a profundidade de sua desilusão com a fama. Ela explicou que a imagem fabricada da eterna garota da casa ao lado havia se tornado sufocante, e nenhuma quantia de dinheiro poderia compensar a perda de sua privacidade e identidade autêntica. Quando ela morreu em 2013, aos 91 anos, ela havia mantido com sucesso seu exílio autoimposto dos holofotes por mais de 6 décadas, tornando seu desaparecimento o mais bem-sucedido da história de Hollywood. Claude Jarmon Jr., a estrela natural de The Yearling, escolheu a educação em vez da exploração em uma rara demonstração de sabedoria. Claude Jarmon Jr. entregou uma das performances infantis mais autênticas da história do cinema como Jodie Baxter em The Yearling, ganhando um prêmio juvenil da Academia com apenas 12 anos de idade. Seu estilo de atuação naturalista e profundidade emocional sugeriam um futuro promissor em Hollywood se ele escolhesse segui-lo. Ao contrário de muitas estrelas mirins que foram pressionadas incansavelmente por pais ambiciosos, a família de Claude o incentivou a priorizar sua educação e desenvolvimento normal. Depois de aparecer em vários outros filmes, incluindo Intruder in the Dust, ele tomou a decisão incomum de voltar para o Tennessee para completar sua educação no ensino médio entre colegas, em vez de tutores nos estúdios. Claude frequentou a Universidade Vanderbilt e obteve um diploma em estudos clássicos, provando que sua inteligência ia muito além de memorizar roteiros.
Após servir na Marinha, ele se estabeleceu em São Francisco e se envolveu na administração de artes, eventualmente servindo como diretor executivo do Festival Internacional de Cinema de São Francisco por 15 anos. Sua escolha de deixar Hollywood voluntariamente enquanto ainda era jovem permitiu-lhe construir uma carreira significativa na promoção e educação de filmes, em vez de perseguir retornos decrescentes como um ex-astro mirim envelhecido. Aos 89 anos, Claude ocasionalmente aparece em retrospectivas de filmes clássicos, mas tem se mantido amplamente satisfeito com sua decisão de priorizar a substância sobre a fama. Sua história demonstra que, às vezes, a escolha de carreira mais inteligente, mover-se é reconhecer quando você tem fama suficiente e escolher a realização pessoal em vez da adoração pública. Virginia Wilder, a ladra de cenas espirituosa da MGM, deixou Hollywood antes que pudesse deixá-la. A sagacidade afiada e o sarcasmo em nível adulto de Virginia Wilder a tornaram inesquecível em filmes como Núpcias de Escândalo, onde ela se destacou ao lado de Katharine Hepburn. Sua capacidade de entregar diálogos sofisticados com uma inocência infantil criou uma presença única na tela que os críticos previram que levaria a uma carreira longa e bem-sucedida. Mas Virginia tinha planos diferentes para seu futuro. Aos 16 anos, ela havia se aposentado completamente da atuação, escolhendo a vida familiar em vez da fama, em uma decisão que intrigou os especialistas da indústria. Ao contrário de colegas que envelheceram fora dos papéis ou se envolveram em escândalos, Virginia fez uma saída deliberada e silenciosa de Hollywood enquanto ainda estava no auge de suas habilidades. Ela se casou com o oficial naval Lionel Crilley em 1947 e se concentrou em criar 2 filhos, vivendo uma vida convencional, longe dos estúdios e das estreias. As razões para sua partida abrupta permanecem um tanto misteriosas, embora alguns especulem que sua voz distinta e aparência não convencional não se encaixavam no molde de protagonista da época. Virginia raramente concedia entrevistas ou aparecia em retrospectivas de filmes, mantendo sua privacidade até sua morte em 1968, aos apenas 41 anos, devido a um problema cardíaco. Embora seu tempo em Hollywood tenha sido breve, suas performances permanecem como exemplos vívidos de como atores mirins podiam trazer sofisticação e inteligência para seus papéis. Sua saída precoce da indústria permitiu que ela evitasse as armadilhas típicas de ex-estrelas mirins, embora também significasse que o público nunca viu como seu talento poderia ter evoluído com a idade. George Spanky McFarland, o líder natural de The Little Rascals, descobriu que a vida real não oferecia roteiros para ex-estrelas mirins. George Spanky McFarland tornou-se o líder de facto da série Our Gang, com seu rosto redondo, sagacidade rápida e notável capacidade de entregar diálogos de nível adulto com inocência infantil. Suas performances entre 1932 e 1942 ajudaram a estabelecer a série como um fenômeno cultural durante a Grande Depressão. O apelo de Spanky residia em sua combinação única de maravilha infantil e sensibilidade adulta. Ele frequentemente servia como contraponto às travessuras de seus colegas de elenco, mas seu timing cômico sutil e reações expressivas o tornavam o centro emocional do grupo. O público se conectava com sua qualidade de homem comum e habilidades naturais de liderança. Após o fim de Our Gang, George enfrentou os mesmos desafios que atormentaram a maioria dos ex-astros mirins: a incapacidade dos diretores de elenco de vê-lo como algo além do personagem que ele havia interpretado. Ele serviu na Força Aérea durante a Guerra da Coreia e mais tarde ocupou vários empregos em vendas e relações públicas, nunca alcançando o sucesso que conheceu quando criança. Nos seus últimos anos, George abraçou seu legado de Our Gang e tornou-se presença regular em convenções de fãs e festivais de filmes clássicos. Ele falou abertamente sobre as limitações que a fama impôs à sua vida adulta, compartilhando histórias sobre os desafios do estereótipo e a relutância do público em aceitar ex-estrelas infantis em papéis maduros. Quando morreu em 1993, aos 64 anos, ele havia encontrado paz ao se conectar com fãs que o lembravam com carinho, mesmo que sua carreira adulta nunca tenha igualado suas conquistas na infância. Jane Withers, a moleca travessa de Hollywood, encontrou sucesso inesperado como porta-voz de televisão décadas após o fim de sua carreira cinematográfica. Jane Withers encantou o público da Era da Depressão com seus personagens atrevidos e exagerados que serviam como o contraponto perfeito à doçura açucarada de Shirley Temple. Sua personalidade ousada e timing cômico destemido fizeram dela uma das atrizes mirins mais bem pagas de sua época. Ao contrário de muitas estrelas mirins que foram moldadas para se encaixar em imagens perfeitas de crianças, Jane se destacou por sua energia de moleca e ousadia sem filtros. Filmes como Bright Eyes mostraram sua capacidade de roubar cenas de nomes maiores apenas pela força de sua personalidade. No final da década de 1930, ela se tornou uma atração de bilheteria por si só, não apenas uma coadjuvante.
À medida que Jane se aproximava da adolescência, a mesma ousadia que a tornou famosa quando criança começou a entrar em conflito com as expectativas de Hollywood para jovens atrizes em fase de amadurecimento. Em vez de lutar com a transição, ela gradualmente se afastou dos holofotes para se concentrar em sua educação e vida pessoal. O segundo ato mais surpreendente de Jane veio na década de 1960, quando ela se tornou o rosto querido dos comerciais do Comet Cleanser, como Josephine, a encanadora. Seu personagem alegre e engenhoso conquistou uma nova geração de fãs e proporcionou uma renda estável por mais de uma década. Ela permaneceu profundamente espiritual ao longo de sua vida e esteve fortemente envolvida em trabalhos de caridade dentro da Igreja Católica. Quando Jane morreu em 2021, aos 95 anos, ela havia provado que estrelas mirins podiam ter reinventar-se com sucesso nos seus próprios termos, mantendo a dignidade e o sentido de propósito. Bonita Granville. A jovem detetive Nancy Drew tornou-se uma poderosa produtora de Hollywood nos bastidores. Bonita Granville chamou a atenção pela primeira vez com uma atuação indicada ao Oscar como uma estudante manipuladora em These Three, aos apenas 14 anos, tornando-se a atriz mais jovem já considerada para um Oscar competitivo na época. Sua capacidade de interpretar personagens complexos e moralmente ambíguos a diferenciou dos papéis típicos de crianças. Granville encontrou sua maior fama interpretando a detetive adolescente Nancy Drew em 4 filmes de 1938 a 1939. Sua caracterização destemida e inteligente da amada personagem literária cativou o público jovem e a estabeleceu como mais do que apenas outra atriz infantil bonita. Os críticos elogiaram seu humor e determinação ao dar vida à personagem icônica. Quando sua carreira de atriz começou a declinar no início da década de 1940, Bonita tomou uma decisão estratégica brilhante. Em 1947, ela se casou com o magnata do petróleo e produtor Jack Rather e juntos formaram a poderosa Rather Corporation. Em vez de perseguir oportunidades de atuação cada vez menores, ela se tornou produtora executiva. Sob a liderança de Bonita, a Rather Corporation controlava importantes ativos de entretenimento, incluindo toda a franquia de televisão Lassie. A série foi exibida de 1954 a 1973 sob sua orientação, tornando-a uma das executivas mais bem-sucedidas da história da televisão. Ela também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Disneyland Hotel através da corporação. Quando Bonita morreu de câncer em 1988, aos 65 anos, ela havia se transformado de atriz infantil em poderosa executiva de negócios, provando que ex-estrelas mirins poderiam encontrar sucesso atrás das câmeras quando as oportunidades na frente delas desapareciam. Tommy Rettig. O primeiro jovem dono de Lassie abandonou seu papel dos sonhos e mais tarde enfrentou problemas legais que chocaram seus fãs. Tommy Rettig tornou-se um nome conhecido como Jeff Miller, o garoto que era dono do collie mais famoso da televisão durante a década de 1950. Sua afinidade natural com a estrela canina e sua aparência tipicamente americana fizeram dele um dos atores mirins mais reconhecíveis de sua época. Mas a relação de Tommy com a fama foi complicada desde o início. Aos 14 anos, ele se sentia cada vez mais desconfortável com seu status de celebridade e as restrições que isso impunha ao seu desenvolvimento normal. Em uma decisão que surpreendeu produtores e fãs, ele pediu para ser liberado do seu contrato com Lassie, abandonando o que muitos consideravam um papel dos sonhos. A realidade da vida pós-Lassie se mostrou desafiadora. Como muitos atores mirins, Tommy descobriu que os diretores de elenco não conseguiam vê-lo como nada além do menino com o cachorro famoso. As oportunidades de atuação tornaram-se escassas e ele lutou para encontrar sua identidade fora de sua antiga persona televisiva. Os anos adultos de Tommy seguiram um caminho problemático que culminou em sua prisão nos anos 1960 por cultivar maconha, uma condenação que prejudicou ainda mais suas chances de reviver sua carreira de ator. Ele passou por vários empregos, de trabalhador rural a programador de computadores, antes de encontrar sucesso neste último campo. Ironicamente, sua expertise em programação de banco de dados proporcionou a estabilidade que a atuação nunca pôde. Tommy morreu aos 54 anos em 1996, tendo encontrado paz em uma carreira tão distante de Hollywood quanto possível, embora sua fama precoce tenha permanecido tanto uma bênção quanto um fardo ao longo de sua vida. Annie Gillis. A estrela de Little Orphan Annie escolheu o anonimato na Inglaterra em vez da fama decadente em Hollywood. Annie Gillis tornou-se uma das atrizes mirins mais conhecidas do final dos anos 30, quando foi escalada como a personagem título em Little Orphan Annie. Sua atuação mostrou uma rara mistura de vulnerabilidade e força que atraiu elogios da crítica e afeição do público. Ao contrário de muitos de seus colegas que se especializaram em papéis fofos ou de alívio cômico, Annie frequentemente interpretava crianças decididas e maduras que se destacavam em um gênero que frequentemente valorizava a inocência acima de tudo. Seus papéis coadjuvantes em As Aventuras de Tom Sawyer e O Pássaro Azul ao lado de Shirley Temple mostraram sua capacidade de se destacar ao lado de grandes estrelas.
À medida que Anne entrou na adolescência, ela enfrentou o desafio familiar de fazer a transição para papéis de adolescentes e adultos em um sistema que muitas vezes descartava talentos infantis assim que eles perdiam suas características marcantes. No início da década de 1940, sua carreira no cinema havia desacelerado dramaticamente, e grandes oportunidades tornaram-se cada vez mais raras. Anne tomou a decisão dramática de se casar e mudar-se para a Inglaterra, afastando-se completamente de Hollywood. Enquanto vivia no exterior, ela ocasionalmente trabalhou na televisão e até teve um pequeno papel de voz em 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, mas nunca retornou ao cenário de entretenimento americano. Ela escolheu uma vida de privacidade e contentamento em vez da incerteza de perseguir uma fama que estava desaparecendo. Anne morreu em 2018 aos 90 anos. Sua morte passou em grande parte despercebida pela mídia tradicional. Embora os historiadores de cinema a lembrem como uma artista talentosa que escolheu a dignidade em vez do desespero quando seu momento de destaque começou a diminuir. Billie Lee, a prodígio musical de The Big Broadcast, desapareceu na completa anonimidade após envelhecer fora do favor de Hollywood. Billie Lee foi uma das mais promissores estrelas infantis musicais da década de 1930, admirado por sua energia dinâmica e presença encantadora na tela. Sua atuação ao lado de W.C. Fields e Bob Hope em The Big Broadcast de 1938 lhe garantiu um lugar em um dos filmes mais amados da década. Billie demonstrou uma versatilidade notável ao longo do final da década de 1930 e início da década de 1940, aparecendo em uma variedade de filmes como O Jovem Cativante ou Alívio Cômico. Ele também dublou personagens em produções animadas e tocou instrumentos musicais na tela, demonstrando talentos que eram raros, mesmo entre as crianças estrelas mais promovidas de Hollywood. No auge de sua carreira, Billie era considerado um concorrente em ascensão para outros jovens artistas como Mickey Rooney e Jackie Cooper. Especialistas da indústria previam um futuro brilhante para o talentoso jovem artista, mas essas previsões se mostraram tragicamente erradas à medida que ele deixava de se encaixar no arquétipo de criança fofa. Ao contrário de alguns de seus contemporâneos que tentaram desesperadamente recuperar os holofotes ou se reinventar em novas carreiras, Billie Lee afastou-se completamente e desapareceu em uma vida de total anonimato. Seus anos posteriores permanecem em grande parte não documentados, o que é notável em uma era de documentários impulsionados pela nostalgia e revivals de filmes clássicos. Não há memórias conhecidas, entrevistas abrangentes ou mesmo obituários detalhados de Billie Lee após o fim de seus anos em Hollywood. Ele morreu em 1989 aos 60 anos, tendo conseguido apagar-se da memória pública de uma forma que poucos ex-estrelas conseguiram alcançar. Dickie Moore. O ator mirim, mais ocupado de Hollywood, tornou-se um dos seus cronistas mais honestos dos danos psicológicos que a fama pode causar. Dickie Moore apareceu em mais de 100 filmes antes de atingir a idade adulta, trabalhando com lendas como Marlene Dietrich, Spencer Tracy e Paul Mooney. Seus traços angelicais e presença madura na tela fizeram dele um favorito entre diretores e públicos ao longo da década de 1930. O momento mais famoso de Moore veio quando ele deu a Shirley Temple seu primeiro beijo na tela em Miss Annie Rooney, uma cena que simbolizou a transição de papéis infantis para personagens adolescentes. Ao contrário de Temple, que se aposentou cedo com seu legado intacto, Moore enfrentou a trajetória mais comum de irrelevância gradual à medida que amadurecia. À medida que sua carreira desvanecia nos anos 50, Moore fez uma ruptura decisiva com a indústria cinematográfica e passou a trabalhar em relações públicas. Sua experiência direta com os holofotes lhe deu percepções únicas sobre como gerenciar a imagem pública e as relações com a mídia, habilidades que ele usou para construir uma firma de relações públicas bem-sucedida, atendendo a clientes corporativos e do entretenimento. A contribuição mais importante de Moore veio em 1984, quando ele publicou Twinkle, Twinkle, Little Star, um livro de memórias brutalmente honesto sobre o custo emocional e psicológico da fama na infância. O livro combinou suas próprias experiências com entrevistas de outros ex-astros mirins, fornecendo um dos relatos mais abrangentes sobre a vida no sistema de estúdios. Sua perspectiva equilibrada, mas sóbria, ajudou a iniciar conversas mais amplas sobre a proteção de jovens artistas e os efeitos a longo prazo da fama precoce. Moore permaneceu casado com a atriz Jane Powell até sua morte em 2015, aos 89 anos, tendo encontrado paz e reflexão honesta em vez de amargo arrependimento. Mary Badham, a sensação de O Sol é para Todos, escolheu a restauração de arte em vez de atuar após sua estreia impressionante. Mary Badham tornou-se uma sensação da noite para o dia com sua interpretação de Scout Finch na adaptação de 1962 do clássico romance de Harper Lee.
Com apenas 10 anos de idade, ela recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, tornando-se uma das artistas mais jovens já reconhecidas pela academia. O diretor Robert Mulligan e o produtor Alan Pakula escolheram Mary especificamente porque ela não tinha o treinamento refinado dos atores mirins típicos. Sua atuação natural, ao lado de Gregory Peck, criou uma das relações pai-filha mais genuínas da história do cinema. A química entre Badham e Peck era tão autêntica que eles permaneceram amigos próximos até a morte dele em 2003. Apesar da aclamação esmagadora e do futuro promissor que parecia garantido após uma estreia tão notável, a carreira de Mary não seguiu a trajetória tradicional de Hollywood. Após alguns papéis adicionais em filmes e televisão, ela tomou a surpreendente decisão de deixar a atuação completamente na adolescência, explicando que o estilo de vida de Hollywood simplesmente não a atraía. Quando adulta, Mary seguiu uma carreira em restauração de arte e educação, encontrando realização longe da indústria do entretenimento. Por décadas, ela resistiu a convites para voltar a atuar, escolhendo, em vez disso, focar em sua família e vida privada. Em 2005, ela fez uma rara exceção ao aceitar uma participação especial no filme independente Our Very Own, marcando sua primeira aparição na tela em quase 40 anos. Hoje, Mary usa seu lugar único na história do cinema para defender os temas de justiça racial e empatia incorporados em O Sol é para Todos, provando que algumas histórias são importantes demais para serem esquecidas. Essas 18 estrelas mirins nos lembram que a fama em uma idade jovem muitas vezes vem com um preço devastador. Qual história te chocou mais? Você acha que Hollywood aprendeu com esses exemplos trágicos? Ou os jovens artistas de hoje ainda enfrentam a mesma exploração e abandono? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e vamos discutir se a indústria que criou essas tragédias realmente mudou ou se ainda está consumindo e descartando seus talentos mais jovens.